muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes de Dianópolis, onde eu tive a felicidade de estar aí, juntamente com Leila, fazendo um seminário sobre mediunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Então, do capítulo 24, Não ponhais a candeia sobre alqueire, e nós vamos conversar hoje sobre quem quiser carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Que assunto interessante, carregar sua cruz. Então, você que está acompanhando neste momento essa live, você carrega alguma cruz? Uma ou cruzes? Pois é. E o que faz? O que fez com essa cruz ou com essas cruzes? Será que quando nós carregamos a nossa cruz ou nossas cruzes, nós não suportamos a dor, enterramos a cruz, ou cortamos um pedaço dela, ou abandonamos a cruz? Chega, não dá mais. Cansei, quero ser feliz. E deixa a cruz largada no meio da estrada, ou largada na multidão, largada em algum lugar. Não quer pensar mais na cruz. Será esse o nosso entendimento? Será? Bem, então vamos buscar respostas nos iluminares que nos fala sobre essas questões de cruz ou cruzes. E o benfeitor Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 80, ele tece comentários do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Interessante que Emmanuel intitula seus comentários falando cruzes. Será por quê? Diz o benfeitor. Nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Não é da nossa felicidade. Vejamos bem, na construção da felicidade em geral. E como é aplicada essa dinâmica divina para que possamos realmente observar a nossa cruz ou nossas cruzes e conseguir carregar? Bem, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele nos fala na questão somos convidados a carregar nossa cruz. É o primeiro momento. No planejamento reencarnatório, no nosso planejamento, aí então os benfeitores encarregados da nossa reencarnação nos convida. Olha, você quer aceitar ter um familiar assim, ter um esposo dessa condição, ter uma esposa que vai te contrariar quase o tempo inteiro? Você aceita? Sim, nós somos convidados. Aceito. Sim, vou aceitar. Mas quando não aceitamos, aí nós somos convocados, que é a fala de Emmanuel, nós somos convocados a esquecermos na construção da felicidade geral. Daí, podemos também não aceitar. Nós somos convocados para uma reunião e assim por diante. De repente, a gente inventa alguma coisa e não vai. Chegou ali a convocação, mas não fomos. Daí, a cruz se torna mais pesada. No terceiro momento, nós somos constrangidos a carregar a cruz. Aí não tem mais escolha. Agora você vai aceitar, vai ou vai. Mas podemos mesmo assim deixar a cruz? Mesmo
ali constrangidos a carregar a cruz? Podemos? Podemos, porque nós temos o livre-arbítrio, mas com certeza seremos constrangidos novamente. Daí não temos mais como deixar a cruz de lado. Temos que carregar. E quais são os nossos fardos, isto é, as nossas cruzes que nos cabem transpor? Emmanuel ainda nos fala as dores das grandes separações, sejam o desencarne de um ente querido, que já acompanhou ali, presenciou aí naquele caixão frio, um ser querido, ali o corpo hirto, mesmo sabendo, sendo espírita, sabe que ali não está o espírito, que ali é unicamente a vestimenta que foi deixada, a veste que foi usada e não precisa mais. Mas a dor, a saudade, a separação dói. Certa feita, ali estando, acompanhando um velório de uma pessoa querida, em que a mãe, que havia perdido através da desencarnação, o filho há um ano atrás, e depois vem outro filho pelo Covid, e ela, na maior dor, ela diz para mim, está doendo tanto, está doendo demais. É uma dor que dilacera minha alma, eu preciso chorar. Aí nós dissemos para ela, pode chorar. E ela chorou copiosamente, copiosamente. E ela me disse, a dor de um filho no desencarne é a maior dor que se pode descrever e que não tem como descrever. Não tem palavras. Somente uma mãe ou um pai ali diante do filho que está partindo sabe como é doloroso ver o filho partir. Mesmo sabendo da vida após a morte. Mas é o magnetismo pessoal, é o contato, é a presença física que preenche o nosso coração. E que essa presença física não vai acontecer, fisicamente falando. Quando nós acompanhamos um companheiro, nosso companheiro, o amor da minha vida, que há um ano e pouco ele desencarnou também pelo Covid, nós vivemos uma experiência única de vê-lo ali, sabendo que ele não estava ali, mas a saudade. Até hoje, as lágrimas caem dos meus olhos, porque a saudade não tem nome. É uma estrada longa, no dizer do cantor, é uma estrada longa. Então, essas saudades são as cruzes, essas saudades são as cruzes que nós acalentamos e, através da doutrina dos espíritos, nos confortamos, porque nós sabemos que ele continua, que o Filho amado continuará a existência e que um dia teremos o retorno, o grande abraço. Então, a doutrina espírita suaviza a nossa dor pela certeza da imortalidade da alma. Outra cruz dorida que nos fala Emmanuel, as farpas do desencanto. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 20, André Luiz nos fala nos sonhos de lar. Imagina o desencanto da esposa, quando ele, encantado por outra alma gêmea, que diz que encontrei minha alma gêmea, eu vou ser feliz. E deixa a esposa com os filhos, ainda pequenos, muitas vezes, e vai viver a ilusão, vai viver a sua experiência para encontrar a felicidade. Ou a esposa também que se afasta e deixa o esposo carregado de deveres com seus filhos amados. E muitas vezes iludida,
sai em busca de outro amor. São as cruzes doridas. Nós também buscamos lembrar que é importante quando o André Luiz nos fala dessas uniões que começam no doce encantamento, para depois vir no desencanto, muitas vezes. É raro encontrar hoje um casal que vive 50, 60, 70 anos, 40 anos juntos. É raro. Porque a dificuldade de convivência permanece também na velhice, se não tivermos o cuidado. Por isso que em 2, 3 ou 4 anos existem tantas separações. Larga a cruz e vai ser feliz. Errado? Claro que não. Proibido? Claro que não. Porque é uma questão de escolha. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tece comentários sobre o divórcio no capítulo 22, item 5. O divórcio vem separar o que de fato já está separado. É lei humana. Mas lá em Mateus, no capítulo 19, item de 3 versículo de 3 a 9, Jesus nos diz, ele recorda quando diz assim, mas, no começo não foi assim. Pela dureza dos vossos corações, não separeis o que Deus juntou, é o capítulo. Então, mas se Deus não juntou? Se Deus juntou, não separeis, porque é grave. E se Deus não juntou? Mas se juntou, vai ter que buscar a cruz. E se não juntou, como é que fica? A partir do momento, Deus não juntou, mas se juntaram, já tem responsabilidade, já tem compromisso. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais das aflições, causas e justiça das aflições. Vamos recordar também André Luiz, no nosso lar ainda, no capítulo em que ele nos fala que 12 anos Laerte, seu pai, estava ali no umbral, envolvido por 2 mulheres que ele teve um relacionamento extraconjugal, estava ali vivenciando ainda a loucura. E a mãe de André Luiz, por amor, reencarna para receber Laerte como esposo mais uma vez, e as 2 mulheres como filhas. A cruz. Olha que dedicação desta mulher, compreendendo a queda do esposo, a cruz que ela estava carregando, vai buscar novamente para poder continuar auxiliando. Outra forma de cruz, os sacrifícios mudos. Você que está me ouvindo, está me vendo neste momento. Só você sabe o sacrifício mudo, aqueles que você carrega e que ninguém sabe. Só você sabe a dor que você tem na alma e muitas vezes ninguém conhece e até julga. O sacrifício mudo, ou os sacrifícios mudos, que às vezes são muito mais que um. Também os desastres do plano físico, que nos corta a alma. Vamos lembrar a memória do suicida, de Ivone Amaral Pereira, onde Camilo, suicida, passa tempo enorme no umbral, porque não suportou a cruz de perder a visão em determinado momento da sua existência. Não suportou a cruz e cortou a cruz, matou-se, porque não suportou. Para depois, muitos anos, da luta imensa para se restabelecer,
vai reencarnar novamente e aos 40 anos vai tornar a ficar cego e desencarnar aos 60 anos para poder aprender a carregar sua cruz, neste momento já constrangido a carregar, para não falir novamente. Queridos, queridas, outra cruz que nos magoou o coração, o abandono daqueles que seriam a base, são a base para as nossas esperanças. E, de repente, é o amigo querido que se deserta da nossa convivência, que tanto estimávamos. De repente, vai embora, através de confusões de interpretações de palavras, de não aceitação de verdades, vai embora. E tolhe a nossa amizade, e dói. Outra tarefa. As tarefas difíceis também são cruzes. As tarefas no trabalho profissional, seja onde for, são as cruzes que são nos destinadas para podermos crescer. Na verdade, é impossível numerar todas as cruzes. E assim sendo, cada um de nós carregamos a nossa cruz, ou nossas cruzes. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente difícil. Isso aqui no plano físico. É o desastre que nós vivenciamos em Petrópolis. Observamos a dor daquelas pessoas ali, mortas, desencarnadas muitas vezes, sem perceber que estavam desencarnando. Familiares enlouquecidos por aquele momento de dor. São esses momentos aqui no plano físico em que observamos guerras, a guerra destroçando vidas, aonde nós temos por obrigação de orar. Orarmos muito pelos líderes que estão envolvidos neste momento de dor, ou que fomenta ainda mais a guerra. Mas no plano espiritual, será que existe cruz ou cruzes? Será? Sim. O benfeitor Emmanuel, no livro da Esperança, nos fala, sim, que existe. Existe cruz e cruzes também no plano espiritual. Qual seria? Ou quais seriam? É a vergonha do defeito que não foi vencido. Quantas vezes presenciamos espíritos nas reuniões mediúnicas sofrendo imensamente porque não conseguiram suportar a ideia de não abortar. Abortaram. E hoje, no plano espiritual, sentem a vergonha de ter feito um ato tão triste do abortamento, ou aquele outro que desencarna e continua alcoólatra. E ele deseja, a partir daquele momento, deixar o álcool e sente vergonha de ter perdido a sua reencarnação pelas drogas lícitas ou ilícitas. A cruz do desencarne, do desencarnante, a expiação da culpa. A culpa. Quantos espíritos enlouquecidos também de dor, por sentir uma culpa terrível de ter matado alguém, ou ter feito algo que incomoda na existência espiritual. E aquilo dói, porque na carne, quando nós estamos com algum problema de culpa,
nós ainda temos o corpo físico que adormece a nossa culpa, mas no plano espiritual, quando desencarnamos, não temos o refúgio do corpo material e é superlativa a dor. Outra culpa do desencarnado, outra cruz do desencarnado, é o débito não pago. Não cumpriu o prometido, o planejamento, porque o filho era ignorante, preferiu ignorar o filho também, porque a esposa era difícil, porque a sogra era um tormento, porque o genro fazia com que sentisse punhalar o coração, era ingrato, ou a nora, ou seja, quem for. Então, o débito não foi pago, aí vem a dor por ter abandonado a cruz. E muitos pedem súplica, Deus permita que eu reencarne imediatamente para poder superar essa dor que dilacera a minha alma, para esquecer um pouco mais essa dor no mergulho da carne pela reencarnação. E muitas vezes não é bem assim. Tem o tempo de espera. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos a dificuldade de reencarnar, porque os casais, antigamente era 8, 10, 12, assim por diante. Hoje, um, máximo 2, e quando muito 3. Então, a reencarnação é difícil. Para ter essa oportunidade, precisa ter também o merecimento e a fila de espera enorme. Aqui neste mundo de expiação e prova, que está passando para regeneração, realmente está muito mais complicado reencarnar. Porque Jesus afirmou: os bons herdarão a terra, passando para um planeta melhor. Então, os bons herdarão. Queridos irmãos, queridas irmãs, daí recomendou Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Vejamos as condições. Se quer vir, se quer. Interessante que um dia vai ter que querer, vai ter que querer. Nem que demore os milênios, mas um dia, porque nós somos espíritos imortais e o nosso destino é o encontro do Pai. O nosso destino é a luz. Não importa quanto tempo vamos ficar nesse ir e vir para aceitar nossas cruzes, para acomodar nossa cruz no ombro e seguir, com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando, coração opresso, a mente muitas vezes pedindo socorro para a esperança, mas continuar com a cruz, sem deixar na estrada. E renunciar a si é saber que não estamos sós, porque Jesus, o nosso mestre amado, está conosco. Ele disse que nenhuma ovelha se perderá. E o Pai Criador, além de nos permitir 2 anjos, pai e mãe, fisicamente, que irá nos receber na encarnação, ainda temos um anjo da guarda, um espírito amigo que vai nos acompanhar da concepção à desencarnação e, às vezes, até continuado nessa trajetória. Que bênção! Como é que podemos afirmar que não temos coragem, que não temos condições de fazer, de continuar com a nossa cruz? Como podemos?
é porque não renunciamos a nós mesmos. Não compreendemos a nossa cruz. Tomar a cada dia a cruz é compreender que Deus, nosso Pai, nos aguarda, nos espera, porque sabe que somos seus filhos e vamos seguir até Ele. Pois é, às vezes queremos seguir Jesus, mas, no entanto, porém, sem cruz. E o próprio Cristo carregou sua cruz para o Calvário, debaixo de chibatadas, carregou sua cruz. Simão Sirineu chegou por ali e foi constrangido a seguir, pegar a cruz do Cristo um pouco para descansar seus ombros. Mas Jesus carregou a cruz. E nós não queremos cruz alguma. E concluindo a nossa fala na noite de hoje, de um autor desconhecido, de uma autora desconhecida, diz assim: Ah, Senhor, minha cruz é tão pesada. Como carregá-la se há tanta dor? Me livra deste sofrimento, me deixe escolher outra. Me deixe, Senhor. Carrego essa cruz há tanto tempo, mas é só tormento, desgosto, aflição. Não aguento mais. Estou cansada. Quero outra mais leve. Não quero essa, não. E o pai, compadecido, ouve o filho, ouve a filha. Ele dá nova oportunidade para escolher outra cruz que lhe traga um pouco mais de serenidade. E o filho, a filha procura ansioso, ansiosa, aquela que não lhe traga amargura, mas surpreso, descobre que, depois que escolheu a mesma cruz, aquela cruz que era sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão.